Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos, meus amigos, para mais uma noite de estudo. Hoje o nosso tema será Lei Divina ou Natural, com a nossa companheira Marli. A Janaína lerá a página de ambientação. Depois eu vou fazer a prece. Mais uma vez, boa noite a todos, sejam bem-vindos. E a página de hoje, ela foi retirada da Revista Espírita, de 1861, do mês de janeiro. Kardec nos fala assim: o Espiritismo não vem procurar os perfeitos, mas os que se esforçam em o ser, pondo em prática os ensinos dos espíritos. O verdadeiro espírita não é o que alcançou a meta, mas o que seriamente quer atingi-la. Seja quais forem os seus antecedentes, será bom espírita desde que reconheça. Fica aí para a nossa reflexão. Vamos fazer a nossa prece para poder ouvir o estudo da Marli. Amigos queridos, amigos espirituais, mais uma vez estamos aqui reunidos para essa oportunidade de estudo, para adquirirmos conhecimento e continuar a nossa caminhada. Fique conosco, nos inspirando e auxiliando a nossa companheira Marli, que fará o estudo dessa noite. Que assim seja. Marli, fique à vontade para iniciar o estudo, tá? Então, assim, eu faço parte, sou dirigente do Grupo Espírita Nosso Lar, aqui na Ilha do Governador, colaboro no 17º SEU, e o objetivo do nosso estudo hoje é refletir sobre a questão da lei divina, lei natural, lei humana, porque nós fazemos uma grande confusão, né? O que é uma coisa, o que rege a outra, e, enfim, não se entende. Quando a gente recebe uma responsabilidade, de debruçar sobre um assunto, principalmente é falar das coisas da lei divina, lei natural, as coisas de Deus. É muito interessante. Vamos fazer, assim, um passeio, mental e espiritual. Porque quanto mais a gente lê, quanto mais a gente estuda e faz as observações, a gente vê quanta coisa cometemos por pura ignorância, né? A partir de hoje, acredito que muitas ações nossas nós vamos pautar, nós vamos prestar mais atenção, porque nós vamos chegar a uma conclusão que até as pequenas faltas, as pequenas falhas, infringem as leis divinas, tá bem? Então, podemos começar, se todos estiverem aí preparadinhos, nós vamos pedir a Janaína para poder colocar, assim, nós vamos trabalhando a pergunta, né? E se vocês quiserem falar, fiquem à vontade, tá? E vamos trabalhando aí, tá ok? Ok. Você quer que eu passe para o próximo slide? Podemos passar, porque, Janaína, vou explicar só rapidinho aqui. Eu coloquei didaticamente, esse slide aí, para a gente entender de onde que vai tratar dos caracteres da lei natural, que é das questões 614 a 618. Depois nós vamos ver o conhecimento da lei natural. Como é que é esse conhecimento? Então, da 619 a 628, nós vamos refletir, sobre o conhecimento dessa lei. E, por fim, das 647 a 648, nós vamos tratar de nos informarmos como é essa divisão da lei natural, ok? Sendo assim, explicadinho, podemos passar para o nosso próximo slide. Que se deve entender por lei natural? Eu gostaria de perguntar aos companheiros o que eles entendem, como que eles percebem essa lei, por lei natural. Vocês podem me responder, querem trabalhar?
a questão em conjunto, estamos aqui abertos e podem fazer as perguntas, tá bem? Se quiserem, podem abrir o áudio ou escrever no chat, tá, pessoal? Uhum. Vamos lá, meninos e meninas, não sejam tímidos. A gente deve entender, a gente deve, pelo menos, imaginar, né? Todos nós já lemos, já estudamos um pouquinho, né? Agora chegou a hora da gente observar, né? Como e o que se deve entender, o que a gente entende por leis naturais. Já colocaram aí no chat. Você está conseguindo ver o chat, ou Vou Marlene? chegar um pouquinho mais para frente aqui. Lei natural, ok? É a lei de Deus, perfeito. Heloíse, né? Tá. Leis de Deus. Olha, estamos todos de acordo. Então, a Tamires colocou assim, as leis mais primárias. Ok, perfeito. Então, o que nós vamos traçar aqui é isso, para ficar bem claro, né? Onde que está ali a diferença, né, das leis divinas para as leis humanas. Então, gostei da colocação de vocês aí. Olha só, como o planeta funciona, né, como está regido. Então, o objetivo hoje é isso, nessa compreensão das leis divinas, o entendimento dessas ações, das leis, no desenvolvimento, né, espiritual nosso. Porque a partir do momento que a gente vem buscando o conhecimento dessa lei, das leis divinas, a gente passa a ter um comportamento, né, mais acertado. Muitas coisas que as pessoas pensam que podem agir sobre sua vontade, sobre seu comando, né, ou até mesmo pela falta de compreensão, questionam a lei de Deus, questionam por que Deus faz isso, por que acontece isso, mas as pessoas não se debruçam, não perdem, não ganham, né, um tempo. Eu não falo perder, eu falo em ganhar, em pesquisar, em colocar como prioridade a busca da compreensão. Então, eu fiz assim uns apanhados, né, para a gente poder traçar. A lei divina natural, né, ela vai levar o homem, né, na sua evolução espiritual, porque quando a gente vai agir dentro e de acordo com as leis divinas, a gente só encontra felicidade em nossas vidas, né? E aí, para poder traçar, no início da nossa conversa, essa diferença de lei divina e lei humana, a lei humana é a lei da ciência, são as ciências ordinárias, né? Como a gente está aqui, lei da biologia, as ciências da biologia, ciência da matemática, a física. Então, essas são as leis humanas, as leis que a gente convive, né? Aí já foram criadas e estudadas do campo da ciência. Então, uma vez que a gente já está sabendo, né, que as leis divinas são as que regem todo o universo, e coloca o homem numa condição cada vez mais feliz. E cada vez que ele acerta, que ele segue pelos mandamentos, pelos os ensinamentos, então a gente se conduz bem melhor. Eu gostaria que a Janaína colocasse aí a resposta, para que o pessoal veja que eles acertaram, estão dentro do nosso acordo aí. Então, a resposta é a seguinte: a lei natural é a lei de Deus. Vê? Muitos responderam isso aí, né? É a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer. E ele só é infeliz quando dela se afasta. Perfeito. Então, se a gente está ali, como eu falei antes, se a gente está se conduzindo, né, buscou o conhecimento, porque não adianta você querer praticar algo que você ainda não sabe, não conhece, né? Mas depois que você conheceu, não tem mais desculpa, gente. Não tem mais desculpa. Então, todas as vezes
que nós formos praticar qualquer ação, essa lei natural, essa lei divina vai estar regendo seus caminhos, suas decisões, tudo que você fizer. Então, agora, a gente refletindo sobre essa questão de sermos felizes, né? É uma felicidade relativa, é a felicidade da consciência, né? Do nosso mundo moral. Porque a gente quer falar assim, mas eu vou ser feliz. Não essa felicidade da terra, mas a felicidade espiritual. Quando ele coloca ali que o homem só é infeliz quando dessa lei se afasta, é a infelicidade porque ele vai ter que resolver isso, né? Acertar ceitil por ceitil. Então, é interessante porque próprio no estado da consciência dele, ele ficará infeliz, ficará triste com as suas próprias ações. Alguém quer colocar alguma coisa? Eu gostaria, Marli. Ok. Quando você trouxe aí que quando a gente não conhece essa lei, né, essa lei divina, essa lei natural, é até compreensível a gente incorrer em algumas falhas, vamos dizer assim, né? Escorregar em algumas coisas. Mas a partir do momento que a gente começa se debruçar, né, nas leituras que a doutrina espírita nos coloca, né, a gente já começa a ter uma noção, porque uma coisa é a gente tomar contato, outra é a gente compreender para depois a gente aplicar, né? Então, o primeiro momento é a gente tomar esse contato aí, o segundo é compreender e o terceiro a gente agir de acordo com essa compreensão. Mas, assim, nesse primeiro momento que a gente toma contato com essas informações, né, não sei se com os companheiros aí da sala acontece isso, né? Às vezes no nosso dia a dia, a gente comete algum deslize assim, aí, pum, já sinaliza ali na mente ali alguma coisa de tipo assim, é como se tivesse tocado uma buzina, né? Pé, de que alguma coisa não está legal e já dá um toquezinho na gente, mesmo até que a gente não reconhece aquilo, mas dá um toquezinho, né? Então, quando você falou isso, eu lembrei, né, dessa situação que pode acontecer com a gente. Primeiro momento é a gente tomar contato, o outro é a gente compreender para depois a gente poder agir de acordo com essa compreensão, né? Porque as pessoas, como diz o outro, né, nós não nascemos sabendo tudo, né? Mas tem os meios da gente se informar, querer aprender, querer se adiantar. Isso é dado ao homem. Então, ninguém pode dizer que foi vedado, né, isso aí para ele, essa oportunidade. A Lourdes falou que essa buzininha não é fácil, é verdade. Essa buzina é de onde? Olha, então vamos aqui. Uma vez que nós tivemos o conhecimento, né, das leis de Deus. A lei de Deus é eterna, é imutável, ela é constante e invariável. Então, quando a gente percebe, né, a condução dessas leis e traça uma diferença, peraí, mas a lei dos homens, elas são mutáveis sim, por quê? Numa época, o que era crime, o que era errado, o que era isso, né, e aquilo, ou o que era correto, hoje em dia, por exemplo, o duelo, né, antigamente era uma coisa comum, e hoje em dia, em 2020, muitas coisas se tornaram crimes passíveis de pena, né, na lei. Então, o interessante nisso é ter essa confiança em que tudo que o pai faz é correto, está tudo certo em a natureza, porque as suas leis não mudam, né? E tanto é que eu lembro muito da passagem que Jesus diz assim, eu não vim derrogar as leis, porque Jesus tocou um assunto desse, né? Porque as leis divinas são imutáveis, nem Jesus conseguiria, né, modificá-las ou consertá-las ou fazer qualquer coisa que não tivesse de acordo. E aí a gente percebe que
que Deus planeja para a evolução do homem, né, está completamente acertada. E a gente escuta as pessoas debatendo, né, não acreditando, com todo respeito às pessoas que elas não acreditam na existência divina, tudo bem, mas graças a Deus que ele não depende, né, desse homem, da opinião, da aquiescência do homem para fazer valer as suas leis educadoras, reguladoras do universo. Então, quando a gente coloca, né, essa certeza em nossas vidas, a gente vai entendendo, né, que temos que nos conduzir, temos que avançar, né, e respeitar essas leis. Então, as leis divinas, elas têm ali seu código moral, ética, seja lá como as pessoas quiserem perceber. Mas, quando o ser humano infringe qualquer uma dessas, ele está incorrendo em sofrimentos para si próprio, né? Ele vai dizer aqui na questão 617, né? Eu estou fazendo assim uns apanhados, tá, gente? A Janaína pode colocar essa... Já está. Tá aqui. Então, a 617, olha que coisa interessante. E eu até aconselho, né, amanhã ou logo mais, vocês até peguem essa 617 e lerem e relerem na íntegra mesmo. Sabe por quê? Daqui tem muitas informações. E a compreensão do que é a lei humana, né? E como também as leis divinas, elas vão alcançando tudo. Por quê? Porque só teve Criador. Aquele que fez, que criou e que colocou aí para os seus filhos conviverem, crescerem espiritualmente, sabia o que estava fazendo. Então, ela vai dizer o seguinte: as leis divinas, que é o que compreendem no seu âmbito, concernem a alguma coisa, outra coisa, que não somente ao procedimento moral. Então, vejam bem, né? Será que essa lei divina, né? As leis divinas é só para o meu comportamento, só para minha forma de proceder no bem, uma regra de bem proceder? Será que é só para isso? O que mais as leis divinas vão englobando aí? Alguém quer fazer alguma colocação sobre essa 617? Alguém já teve contato com essa questão? Podem colocar aí, tá? Marli, Sim? a sua pergunta foi se ela só favorece, né, o nosso bem proceder, não é isso? Bom, Pelo procedimento moral, né? Será que aham, as leis divinas só para esse âmbito, ou será que abrange mais coisas aí? veja só, se só fosse para esse âmbito, né, já se faz muita coisa, né? Porque a partir do momento que Uhum. a gente começa a trabalhar o nosso moral, né, de acordo com o que é estabelecido pelo nosso Pai, isso favorece não só a mim, como o outro, como o próprio planeta, né? Olha quanta coisa isso já abrange só nesse aspecto, né? Imagina se tiver outro. Pois é. E Oi, lembrar, né? Pode falar, Valéria. sou eu, já cheguei. Tem. Eu acho que é em todos os âmbitos, né? A lei divina, ela, já que ela é divina, né, e vem de Deus, então ela é ampla, ela abrange todos os aspectos, né? Não só os aspectos morais, mas também os aspectos da vida material, que regem o universo, né? E todos os planetas e a nossa vida de relação também de uns com os outros. É verdade, Valéria, você puxou um ponto aí muito interessante, que justamente, né, vai ter três questões, né, bem básicas mesmo aí, que o homem tem a relação dele para com Deus, né, dele para consigo mesmo, porque o homem precisa
cuidar de si, da sua evolução espiritual, do seu corpo, da sua vida, das suas decisões. E a sua relação com o próximo, para com o seu semelhante. Como você está convivendo em sociedade com o outro. Então, essas leis morais, essas regras de bem proceder, elas vão, né, trazendo essa consciência para o homem, né, que ele tem essas responsabilidades. E lembrar que ninguém veio aqui a passeio, né? Ele veio aqui exclusivamente para a sua evolução. A Janaína falou que se tivesse só pelo lado moral, né, que a gente tivesse só nessa observação, que já seria um grande passo, é verdade. Mas o nosso objetivo é chegar, né, a um estado de pureza, né? Eu sou ambiciosa, então eu penso sempre assim, eu quero um dia atingir um estado de pureza, quero habitar mundos, né, mais felizes. Então, para isso, eu tenho que entender que essas leis divinas, elas vão abranger muito mais coisas, né? E aí, se eu buscar esse entendimento, eu vou, quer dizer, alçar voos, porque eu vou saber me controlar e me conduzir. Então, vamos colocar aí, Janaína, a resposta, ou se alguém tiver alguma colocação, tá? Vão fazendo, gente. Vocês abram aí o microfone, coloquem no chat aí, eu quero falar, eu quero participar, tá bem? Porque senão eu vou aqui também no automático, tá? Então, a resposta da 617 é muito interessante, que ela vai dizer assim, todas as leis da natureza são leis divinas, pois que Deus é o autor de tudo. O cientista estuda as leis da matéria. O homem de bem estuda e pratica as da alma. Então, o que a gente pode tirar disso aí? Quando fala assim, o homem de bem. Eu sei que lá no capítulo 6 de Perfeito, né, o homem de bem são 19 itens, e fica muito puxado para a nossa imperfeição a gente tentar cumprir, né? Ou um, ou dois, ou três daquele, né, 19 observações que os espíritos colocam lá. E aí, o que acontece? Se a gente está querendo ser, pelo menos aqui, né, o homem de bem, né, para alcançar um estado de felicidade, ter em mente a prática do estudo espiritual, a prática de tirar o tempo para refletir, pensar, o que é importante na minha vida? O que eu estou fazendo aqui? Né? Eu estou vivendo mais para as sensações físicas da minha matéria, do meu corpo, ou eu realmente, hoje em dia, eu vou procurar, eu quero pesquisar, eu quero buscar todas as informações, como é a vida espiritual, a vida de consciência, né? A vida moral. Então, cabe ao espírita, tá? Essa busca das informações. Então, eu achei também interessante, tá? Que na notinha aqui de Kardec, né? Já na pergunta A, que nós nem colocamos aí, porque senão ficaria até extenso. Mas Kardec torna a perguntar, né, se é dado ao homem aprofundar umas e outras. Quer dizer, será que a gente pode aprofundar as leis divinas e as leis humanas? Ele diz assim, efetivamente, é claro que sim. Agora, numa única existência, gente, a existência passa sim. O homem que pode chegar até 100 anos, né, 102 anos. Eu conheço um que fez 102 anos. Tudo bem, mesmo assim não abrange um estado de pureza, de perfeição. Então, é necessário que nós vamos nessas vidas sucessivas, vamos encarnando, desencarnando, aprendendo, para poder alcançar, né, as ciências, né, as leis da matéria, tanto humana como as leis divinas. E aí, ele traça ainda aqui, nesse
nessa questão 617, que as leis divinas, veja bem como só poderia ser criada por um ser muito, 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 muito superior. Que as leis divinas regulam o movimento e as relações da matéria bruta, né? Aí tem as leis da física, cujo estudo pertence ao domínio da ciência. E a outra parte é o que eu já falei, que condiz as relações, né, do homem para com Deus, do homem para consigo mesmo e para com o seu próximo, né? Isso aí é que constitui, né, as regras de bem proceder, as regras morais, tá bem? Então, vocês acham que eu falei muito rápido, está complicado, não conseguiram entender, a gente rebobina e volta, tá ok? Tudo bem, pode seguir. Então, vamos lá. Próxima questão, né? Ok, Maria de Lourdes botou, tá tranquilo? Ai, que bom, Maria de Lourdes. Que é complicado quando a pessoa fala, não estou entendendo nada. E a Heloísa, legal, ótimo feedback. Então, assim, na 620, né, uma vez que a gente já tem um entendimento, né, onde começam as leis divinas, né, e o entendimento das leis humanas, né, aí a gente vai começar a investigar. Chegamos à busca do conhecimento dessa lei natural, tá? E aí nós vamos trabalhar das 619 até a 627, tá bem? Então, eu não coloquei logo a 619, porque a 620 ela está bem abrangente, e a 619 está entrando nesse contexto aí. Então, vamos ler aqui a questão. Antes de se unir ao corpo, a alma compreende melhor a lei de Deus do que depois de encarnada? Alguém tem alguma opinião sobre isso aí, gente? Vocês acham que vocês compreenderiam melhor fora da matéria ou encarnados? Será, será, será? Vamos colocando aí. Tamires botou. De acordo com o grau de adiantamento que ele tem, ele compreende desencarnado. Porque encarnado tem um esquecimento. Aí ele vai tatear esse conhecimento. Ele traz, mas isso vai ser aberto no decorrer da encarnação dele. Então, para o seu João, o senhor acha que ele vai compreender melhor seu estado de espírito e outras coisas mais quando está fora da matéria? Quando está fora da matéria, que ele compreende melhor, mas mesmo depois que ele vem para a matéria, que há o esquecimento, mas ele traz com ele o conhecimento, né? Aquilo dali vai ser aflorado nele ao decorrer da encarnação. Então, é interessante essa questão que o senhor está ajudando a desenvolver, porque realmente, né, o espírito, né, ele tem muito mais consciência. Agora, o senhor não acha que, dependendo também desse estado de, né, evolução, né, ele pode ter um total entendimento? Será que acontece assim para todos? De acordo com o jeito dele viver e o grau de inteligência dele, de conhecimento. Isso aí. Aí ele vai... Então, pelo que eu entendi que o senhor está colocando, vai depender do desenvolvimento intelecto moral, não é isso? É isso aí. Uhum. Então, quer dizer, todos, então, recebem a oportunidade do conhecimento, não é isso? É isso aí.
Porque aí onde estaria a justiça, né, divina. O Marli, a Tamires colocou que ela acha que fora da matéria, né, ele vai compreender melhor. A Luz colocou que na erraticidade a visão é mais expandida, e a Tamires complementa, né? Encarnado, as coisas são mais complicadas, mais tentações. E aí a Lourdes confirmou ali a erraticidade, né? Isso. Então, vamos botar aqui a resposta, porque todos aí estão bem alinhados, né? Vamos botar aí. Olha só, a resposta. Compreende de acordo com o grau de perfeição, que foi o que o seu João, né, abordou ali, e que tem atingido, e dela guarda a intuição, quando unida ao corpo, né? Os maus instintos, porém, fazem ordinariamente que o homem a esqueça. Então, o que nós percebemos aí? Que a todos nós, né, recebemos essa oportunidade do conhecimento e de melhoria. Acontece que, quando a gente encarna, né, os nossos maus instintos, eles acabam, por causa mesmo da sensação da matéria, acabam embotando, né? A Temíris botou assim, né, que encarnado as coisas são mais complicadas, né? Mais tentações. Mas sabe por quê, Tamires? Porque nós cedemos muito aos maus instintos, né? Olha, nós cedemos à preguiça, né? Nós cedemos à felonia, né? Muitas das vezes nós somos realmente violentos, temos esses acessos assim. Agora, fora da matéria, olha, e também uma coisa que eu quero colocar, que na erraticidade a visão é mais expandida, mas também vai depender do grau da evolução, né, de perfeição que esse espírito possa ter conseguido alcançar. Porque quantas histórias aí a gente sabe que não é bem assim que funciona a coisa, né? Eles continuam embotados, continuam na ignorância, e então o que a gente percebe é que vai sempre depender da sua evolução, do seu grau de aperfeiçoamento. Então, mas a todos os homens é dado a conhecer as leis, né? A busca desse conhecimento é dado para todos. Agora, cabe o homem também querer investigar. O que nós hoje estamos fazendo aqui? Né? Nós fizemos a melhor escolha das nossas vidas. Por quê? Nós estamos, né, escolhendo observar, investigar. Nós estamos querendo saber mais. Mas como é que rege essa lei divina? Né? Quando eu desencarnar, como é que eu vou me comportar? Será que eu vou ter mais ou menos um estado de perturbação? Né? Então, depende. E vai variando de espírito para espírito. Então, quando a gente decide investigar, quando a gente decide, né, avançar na pesquisa e no conhecimento, nós vamos levar para a erraticidade, como a Maria de Lourdes colocou aí, né? Então, se a gente leva esse conhecimento, a gente, né, vai tendo outra noção. Pois não, Janine? Marli, eu gostaria de fazer um comentário. Em relação ao que foi colocado, né, que realmente na erraticidade a gente tem mais clareza, aí eu volto àquela colocação que eu tinha informado logo no início da sua explanação do trabalho, né? É verdade, na erraticidade a gente tem mais visão, mas não significa que a gente compreendeu, porque quando a gente encarna, né? Quando a gente vem para uma nova experiência, como bem foi colocado pelo seu João, a gente traz, né, conosco, mas em virtude da matéria, e do esquecimento, a gente acaba esquecendo, mas se a gente realmente compreendeu, no decorrer da existência, ela vai sendo aflorada mediante a nossa consciência. Né? Se lembra da buzininha que eu falei? Né? Para a pessoa não vai nem buzinar, ela já vai agir
ali fazendo a coisa certa, né? E aí, mesmo que venham as tentações, as complicações, se ela realmente compreendeu, ela vai provar que ela compreendeu e ela vai, vamos dizer assim, fazer um caminho legal. Agora, aquela pessoa que, na erraticidade, realmente tomou contato, né? Aquilo é tudo muito amplo, mas ela ainda não compreendeu, ela traz, ela encarna, ela passa pela mesma situação do outro lá que compreendeu. Só que aí, quando esbarra na prova, né, ela desliza, porque ela ainda não compreendeu. Ela tem contato lá, como a gente está tendo contato aqui, mas não significa que a gente vai sair fazendo tudo bonitinho como se deve, né? Certeza. Mas vale, né, a pena buscar informação. Essa investigação é muito importante, porque mesmo sabendo que nós temos um mundo aí de imperfeições, a nossa matéria ainda tem uma predominância, né? Nós não conseguimos ainda viver uma vida espiritual aqui encarnada, né? Em alguns momentos a gente tem essa vivência, mas logo vem a questão da matéria, os afazeres, isso, as provas, as expiações, então isso leva, né, a gente a ter esses embotamentos, né? Mas todos receberam, né, a questão da consciência, né? As pessoas colocam assim, né? Onde está escrito as leis de Deus? As leis de Deus não está escrita, ela está no ser espiritual, né? Que é a questão da consciência. Você, quando desencarna, tá? Tem um momento de perturbação, né? Basta acessar suas vidas passadas, principalmente quando você acha que você foi vítima aqui na Terra. Basta acessar, está tudo gravadinho ali no seu ser, né? Porque nós temos a vida de consciência, a vida espiritual. Então, aquilo ali que você fez está totalmente ali registrado, né? Quando você diz assim, eu fui vítima, fui isso, fui aquilo. Não, não, meu irmão. Olha só, vamos voltar lá, né? Em 1600 e tal, o que você estava fazendo? Então, você praticava isso, aquilo, outro. Então, não tem desculpa, nós não somos vítimas. Então, essa questão, né? As pessoas... Eu já ouvi até um comentário que a pessoa achou que tivesse escrito, né, no meio da testa, na parte cerebral. Eu falei, gente, é uma questão do ser espiritual, né? Quando quer acessar, quando deve ser acessado, está ali. E então, depois que a gente teve contato, como a Janaína colocou, com essas informações, mesmo não cumprindo tudo, gente, a pessoa não é a mesma, não é a mesma de ontem. Alguma coisa dentro dela se modifica. Alguma coisa dentro dela, ela já não se permite a muitas coisas. As coisas desnecessárias, né, vai perdendo o encanto, vai perdendo, assim, né, a vontade de você praticar. Então, você vai começando a fazer escolhas melhores, você vai começando a querer também participar, né, por exemplo, de uma vida feliz. Quando a gente lê na revista espírita os casos, o céu e o inferno, né, nos contos lá, nas histórias verídicas, contos, mas baseado tudo no fato real, dos espíritos em condições medianas e felizes. Gente, quem não quer ter uma situação assim, né? Eu falo por mim, eu gostaria muito, né, de já estar vivendo numa situação assim. Mas a gente entende que muito trabalho ainda há para ser feito. Então, todos nós temos esse presente, tá? Que é a questão de conhecer, né, as verdades. Então, ela não ficou vedada só a um homem, só a uma pessoa. Ninguém foi privilegiado, né? A gente vai ver aqui mais à frente que não só Jesus trouxe essa questão, né, do conhecimento. Muita gente acha que Jesus foi privilegiado porque ele
como filho dileto do pai, ele foi criado já puro. Então, e o mérito dele, né? Então, não é assim. Nessa 622, que nós vamos trabalhar agora, eu gostaria que a Janaína colocasse aí, tá? E eu quero lançar a pergunta justamente para que vocês coloquem aí a participação de vocês. Confiou Deus a certos homens a missão de revelarem a sua lei? Como é que é isso? Será que ficou só para um grupo, né? Ou como é que vocês enxergam que essas leis, esse conhecimento, em que tipo de homens foram dados essas missões? Ok, espíritos superiores. Pois é interessante, né? Isso aí, porque foi quem falou foi o Carlos Alberto Rodrigues. Ele colocou que sim, né? Que espíritos superiores, né? Tudo bem, mas temos que investigar e observar mais essa questão do 622, né? Porque também tem os questionamentos, né? Mas teve pessoas que veio aqui e falsearam também essa missão. E com isso acabou, né, desviando as outras pessoas, tirando a fé, né? E hoje em dia a gente ainda vê muito isso, né? Nessa questão. Mas será que a gente tem que se importar com isso ou com o que foi aproveitado? Porque os espíritos colocam isso nessa observação, né? Tudo bem, ninguém ainda está tão perfeito. Lógico que quando as missões foram trazidas por espíritos superiores, logo, logo a gente vê. Do que vem do verdadeiro profeta, né? Só saem coisas boas. Então, serão observadas pelas palavras, pelos atos, pelos seus exemplos, né? Pelas suas atitudes, pelo que ele prega, pelo que ele vem trazendo de útil para a humanidade, para o ser espiritual. Então, de todos os tempos, né, sempre aparece um espírito missionário e que marca, né, que vai marcando a época. Eu vou pedir para a Janaína colocar a resposta, porque eu tenho mais comentários em cima dessa resposta aqui, senão eu vou acabar dando a resposta. Então, vamos lá. Quando foi feita essa pergunta, né, confiou Deus a certos homens a missão de revelarem a sua lei, que é uma responsabilidade muito grande, os espíritos colocaram indubitavelmente, ou seja, né, com certeza. Em todos os tempos, houve homens, né, que tiveram essa missão. Os espíritos são os espíritos superiores que encarnam com o fim de fazer progredir a humanidade. Pois é, mas nesse contexto, como eu estava colocando antes, né, e será que todos acertaram suas missões? Não. Alguns sucumbiram, até porque eles eram homens de gênio, eram homens que sabiam, que tinham entendimento, né? Mas, no decorrer do seu caminho, né, como eles ainda então não estavam tão preparados para tal missão, se desviaram, falsearam, né? Mas a misericórdia, o que eu percebi também nesse estudo, que não há um julgamento, gente, dos espíritos superiores, que dão aqui essas respostas. Eles dizem assim, tudo bem, mas os que falsearam, os que sucumbiram, os que não deram muito certo, mesmo assim eles trouxeram alguma coisa de legal, mesmo assim eles trouxeram alguma coisa que fez a humanidade avançar, que colaborou para o aprendizado, né, da humanidade e propriamente do progresso, porque criaram, deixaram legados, né, sempre fizeram alguma coisa de proveitoso. Se sucumbiram, terão que retornar, né, para a tarefa. Então, é muito interessante a gente observar isso. Como eu disse também, que o caráter do verdadeiro profeta é isso, é aquele
o profeta que tudo nele é perfeito, é correto, né? Eleva a humanidade, eleva o homem a praticar só coisas boas, né? Vamos dizer assim, né? Só Jesus veio aqui incumbido dessa missão? Não, só Jesus não. Agora, que ele foi o nosso guia e modelo, foi o exemplo mais perfeito que Deus autorizou, né, vir aqui para nos ajudar, nos orientar e nos dar um norteamento, com certeza. Foi o que nós tivemos contato, né? As pessoas pensam assim, mas há 2000 anos aquele povo não, somos nós, né? Nós estávamos lá também, né? E muita coisa que Jesus colocava, ele colocava assim, a miúde, por parábolas, né? Porque também nós não tínhamos ainda o entendimento, não tínhamos uma evolução, uma capacidade de entendimento. Se hoje ainda não temos, se hoje ainda estamos tateando nesse meio, imagina então naquela época. Mas Jesus foi o tipo mais perfeito, né, que Deus autorizou a guiar os homens. Tanto é que o seu trabalho, ele vai varando séculos e vai ficar por toda a eternidade. Seus exemplos, seus feitos, né? E ali, dando o norteamento, o guia seguro para o homem que quer realmente se melhorar. Então, devemos, sim, abandonar a preguiça da investigação, a preguiça do estudo sério, das reuniões que realmente vai nos fazer uma felicidade, porque se materialmente, né, falando, não temos aquela felicidade que, né, é ilusória, né, graças a Deus, então a gente busca a felicidade espiritual, que é a felicidade do conhecimento, né? Conhece-te a ti mesmo. Então, pessoal, eu achei interessante, né? Porque tudo que Jesus nos ensinou foi a expressão assim mais pura. Então, ele dizia assim: vá, né? E não tornes a errar, meu irmão, né? Segue por um caminho, por uma trilha, buscando todo o entendimento para que você alcance mundos mais felizes, né? Vamos trabalhar. Alguém tem mais alguma coisa para colocar aí, antes da gente passar para a próxima? Ou podemos seguir? Acho que pode seguir. Então, vamos lá. Vamos trabalhar agora a 26, né, Janaína? Então, a 626, Kardec pergunta, né, se só por Jesus foram reveladas as leis divinas e naturais, né? E antes do seu aparecimento, o conhecimento dessas leis, só por intuição, os homens o tiveram, né? Acho que podemos até botar essa resposta aí, Janaína, por ela ser um pouquinho longa, e a gente trabalha já o negócio de uma vez, né? Então, será que só Jesus recebeu? Será que só ele foi privilegiado, né, de receber todas as informações, né, para poder alçar voos e trazer para a gente, né? Os espíritos dizem assim: já não dissemos que elas estão escritas por toda parte? Olha só, gente, todo o universo, essas leis estão aí, né? Desde os séculos mais longínquos, todos os que meditaram sobre a sabedoria han podido compreendê-las e ensiná-las, né? Pelos ensinos mesmos incompletos que espalharam, prepararam o terreno para receber a semente, né? Estando as leis divinas escritas no livro da natureza, possível foi ao homem conhecê-las, logo que as quis procurar, pois isso é que os preceitos que a consagraram foram, desde todos os tempos, proclamados pelos homens de bem. E também por isso é que elementos delas se encontram, se bem que incompletos ou adulterados pela ignorância, na doutrina moral de todos os povos saídos da barbárie. Então, se a gente for refletir, ela é longa e cabe muita reflexão nisso aí, né? Então, todos os tempos foram trazidos
Muitos não se importaram. Ah, não, isso aqui vou deixar para depois, porque é bem da preguiça moral mesmo, né? Espiritual nossa mesmo, da nossa condição ainda de espírito de terceira ordem. Ah, não, não vou agora me preocupar com isso, né? Mas, mesmo os ensinamentos, como a gente falou ali atrás, dos profetas, dos homens que tinham uma missão, sucumbiram e falharam, mesmo assim, foi colocada a questão das revelações, da existência dessas leis, do regulamento, né? De você se conduzir para consigo, para com Deus e para com o próximo. Então, mesmo que adulterados, incompletos, mas tínhamos ali a informação. Se a gente voltar quando a gente, né, era bem criança, então a gente tinha uma visão, né? Ah, a Igreja Católica trouxe assim, assim, assim. Ah, mas hoje em dia a gente vê que não era uma forma pueril, né? Principalmente a questão do céu e do inferno, purgatório. Então, mas hoje em dia nós já procuramos um alimento mais substancial. Então, agora a gente já entende como é que tem que se comportar. Então, em todos os tempos, nós não temos mais desculpas. Foram dadas as informações, tá? Então, ninguém pode falar assim, ah, mas eu vivi numa época em que eu não sabia. Bom, se você tivesse até lá na Ilha Maurícios, né, passavam lá profetas, pessoas que estavam ali colocando a questão da existência divina e de suas leis também. Então, assim, a 27 também já está bem trabalhada nessa 26, porque, né, vai falar sobre as verdadeiras leis de Deus, tudo que Jesus ensinou, né? Se a gente tem ou não a coragem para se modificar, que o importante do estudo, da reflexão e da leitura é isso, tirar proveito para a própria vida, para que a gente tenha essa noção, né, do que nós devemos fazer, tá? E agir. Falando sobre isso, né, fechamos aqui na questão da busca do conhecimento, tá? Fomos até aqui a 628, que já está também comentada aí. Então, ficar rodando no mesmo tema, a gente vai acabar avançando a nossa hora e não vamos passar o que a gente tem que passar. Agora, Janaína, vamos trabalhar, então, a divisão da lei natural, certo? E é a nossa última questão aqui, e nós já estamos bem em cima do nosso tempo, mas vamos lá. Na divisão natural, né, ele diz assim, que pensais da divisão da lei natural em 10 partes, compreendendo as leis de adoração, trabalho, reprodução, conservação, destruição, sociedade, progresso, igualdade, liberdade, e, por fim, a de justiça, amor e caridade. Alguém aí pode me dizer, se alguém consegue traçar, né, depois de tudo que a gente viu ali, né, traçar por quê, né, como é que vocês acham, por que foi feita essa necessidade dessa divisão? Alguém pode me dizer? Bom, penso eu que essas 10 já abraça bastante coisas no aspecto de nós compreendermos bem, não só nós, como a vida em si, né? Interessante é que a gente já tinha lido e relido o Livro dos Espíritos, né? Muito interessante isso. Depois a gente passa a receber uma tarefa, né? Como a de hoje a gente recebeu, e aí a gente começa a traçar o entendimento real mesmo. Gente, a divisão, né, natural, os espíritos superiores, né? Vamos botar também a resposta, Janaína, porque assim eu vou falando, pode colocar aí a resposta, tá? Eles vão nos dando um entendimento, né? O que era da parte de Moisés e o que era das leis, né? Falando ainda das leis divinas. Por que tinha que ter uma e por que tinha o outro interesse? Ah, Camila está participando. Oi, Camila.
Seja bem-vinda. Então, a resposta dos irmãos superiores colocaram assim, essa divisão da lei de Deus em 10 partes é a de Moisés, né? A lei da natureza abranger todas as circunstâncias da vida e o que é realmente o essencial, né? Podes, pois, adotá-la, sem que, por isso, tenha qualquer coisa de absoluta, como não o tem nenhum dos outros sistemas de classificação, que todos dependem do prisma, pelo qual se considere o que quer que seja. A última lei é a mais importante, por ser a que faculta o homem adiantar-se na vida espiritual, visto que resume todas as outras. Gente, eu fiz aqui uma anotação, até muito interessante, né? Eu vou ter que dar uma olhada, porque eu fui pesquisando aqui, e fiz uma conjugação com a 647. Por que eu não coloquei a 647 aqui? Porque ela já está até respondida nessa 648. E eles vão dizendo assim, eu coloquei assim, o meu entendimento, né? Que esta divisão catalogada por Moisés era muito necessária para a organização e legislação da vida material, né? Muito importante para administrar as leis humanas, que dependendo da época e das regiões, não são absolutas. Quer dizer, nada dessas leis aí era pão, pão e queijo, queijo, porque em cada lugar era regido, mas foram importantes para começar a ter uma organização, porque estava tudo muito solto, né? Muita violência, muita coisa que não estava fora do contexto. Então, ele vem dizer assim, porém, eu venho dizendo, né? Porém, que se dispõe, né? Aqueles que se dispõem a observar e praticar possuem grandes possibilidades de organização e disciplina, né? Já que a lei de justiça, amor e caridade abrange todas as outras, pois que para praticar as outras leis, dependemos desse conhecimento, né? Do que é justiça, do que é amor, do que é caridade. Vamos entender que a justiça vem em primeiro lugar. Vocês podem observar que a palavra justiça foi colocada em primeiro. Por que será, gente? Olha só, né? Até na ordem didática foi colocado justiça em primeiro lugar, né? Porque se você desenvolve o senso de justiça num alto grau de entendimento, você ama, você sabe ser caridoso, entendeu? Por isso que a gente ainda não consegue amar nem ser caridosos na verdadeira acepção da palavra, porque nós não entendemos a questão da justiça, como Deus age em sua justiça, como é que ele faz para alcançar aquele que cometeu as faltas, né? Então, ele vai ser alcançado de um jeito ou de outro. As leis humanas não, vão alcançar ele até ali no que ele errou perante a sociedade. Mas, por exemplo, pensamentos maus, a justiça divina ali é que vai me alcançar, porque eu vou ter que resgatar, vou ter que reparar, não tem jeito, né? Então, ele está todo embasado na lei do amor, né? Do amor do próximo. Então, é outra questão interessante que eu percebi na 647, que eles perguntam, mas a lei divina está toda embasada na lei de amor ao próximo. Aí eles dizem assim, tudo bem, também está, mas não pode ser só baseada num contexto, né? Porque se você fala, eu amo, como você ama? Você sabe o que é o amor? Você está preparado? Então, gente, a gente fala amor vulgarizando, porque ainda nós nem sabemos direito, né, como é. Então, quando a gente busca esse entendimento, né, nós vamos saber interpretar essas leis divino-natural, né? E saber separar é muito importante, né? Porque quando tivermos adiantado nessa jornada espiritual, a gente vai praticar, vai desenvolver esse senso de justiça, né? E aí não vai caber as falsas interpretações, porque tudo a gente pega no contexto, principalmente quando é para aliviar o nosso lado, né? Aí a gente dá desculpas, a gente cria uma situação para nos desculpar.
Então, quando a gente conhecer bem o que é a lei de justiça, de amor e caridade, né, saberemos ser justos, né, saberemos realmente dar um valor e os nomes, as questões, as situações, saberemos conviver como verdadeiros irmãos. Gente, era isso que eu tinha para colocar. Desculpe que eu passei aí 2 minutinhos, tá? Se alguém ainda quiser colocar, não sei se a Janaína ainda vai permitir, mas eu quero dizer que esse estudo foi uma oportunidade, porque eu já tinha lido várias vezes essa lei divina, natural, e muitas coisas me fugiam, tá? Alguém quer colocar alguma coisa? Quem desejar falar alguma coisa, pode escrever no chat ou abrir o áudio para falar, tá bom? Ficou bem compreendido, gente? Porque agora é a outra parte, a investigação de vocês, tá? Principalmente essa 617. Se vocês pegarem como deverzinho, vai ainda extrair muita coisa, tá bem? Tá vendo o chat aí? Estão falando aí, ó. Estou Dá para vendo. ver? Com a minha miopia, mas eu estou... Eles estão sendo muito caridosos e bondosos, realmente, mas eu fui muito beneficiada por esse tema, graças a Deus. Né? Agradeço o convite. A Heloísa colocou aí, ótimo estudo, Marli, obrigada. Tamires, foi ótimo estudo. Michele, muito obrigada, adorei o estudo. Danilo, obrigado, Marli, pelo estudo. O Carlos, sim, compreendido. A Lourdes foi muito boa. E Tamires, muito boa a reunião, assim está perto de vocês. Com certeza, Tamires, a gente matou a saudade. Para mim também foi muito bom. Parabéns. Obrigada, Seu João. Fomos. O pessoal tá gostando aí. Luiz, Márcia, Heloísa, Sueli. Bom, foi o Luiz ótimo. aqui quase não Eu falou. também adorei o estudo. Foi ótimo. Eu adorei o estudo também, foi muito bom. O Luiz muito não falou obrigada. nada também. Nada, obrigada a você, querida. Foi bom ele ter falado, não, senão ele fazia o estudo com você. Ai, que maravilha, Luiz, assim você me ajudava. Então, é um estudo que, assim, eu considero, assim, uma observação, né? Porque daqui a 2 meses, se a gente voltar nesse estudo, a gente extrai mais coisas. Eu tenho aqui anotado no caderno as minhas interpretações, aí eu vou dizer, meu Deus, quanta coisa, não era bem assim, meu entendimento. Então, vale a pena, né, a gente buscar e retornar. Heloísa está dizendo que você já é de casa. Legal, graças a Deus eu estou super à vontade, sim, com vocês. A preocupação, né, é passar a informação correta e não falsear aqui, né? Com certeza. Sandrinha, por favor. Ok, obrigado, Marli, pelo estudo, pelo carinho, tá, conosco. Bom, na próxima semana, o nosso estudo será sobre o bem e o mal, com a nossa companheira Janaína. Eu agora vamos nos concentrar, que eu vou fazer a nossa prece final. Amigos de Jesus, amigos espirituais, muito lhe agradecemos por essa oportunidade de aprendizado, porque somente com o estudo conseguimos mudar nossos pensamentos, nossas atitudes, trabalhar nossos medos e assim melhorar nossas ideias e nossas emoções. Para continuarmos nessa caminhada em busca do bem. Amigos espirituais desta casa, de amor, de luz e de caridade, fiquem ao nosso lado, nos protegendo e confortando, e estimulando a positividade nestes momentos tão sofridos e difíceis que estamos vivenciando. Tenhamos esperança que tempos melhores virão. Que assim seja. Boa noite a todos, fiquem com Deus.